Imagine a situação em que você se encontra perdido em um deserto extremamente seco, sentindo-se à beira da morte devido à falta de água e comida. Então, de repente, surge diante de seus olhos um vasto e belo campo de arroz. Isso parece inimaginável. Afinal, no desolado deserto não era esperado encontrar um oásis como esse. Tradicionalmente, associamos o cultivo de arroz a locais com abundância de água. Mas, surpreendentemente, esses 8.200 hectares de arroz foram com sucesso cultivados no deserto por cientistas. A realização desse projeto enfrentou desafios que ultrapassam a imaginação. Em 2008, quando a China anunciou seus planos de plantar 8.200 hectares de arroz no deserto, muitas pessoas acharam isso um plano ridículo. Afinal, o arroz parece ser uma cultura que não tem relação alguma com desertos. O arroz é diferente de outras plantas, pois há milhares de anos é cultivado em ambientes aquáticos, necessitando de temperaturas entre 30 e 32 graus Celsius e solo fértil. Por outro lado, o ambiente desértico é exatamente o oposto, caracterizado pela aridez e escassez de água, com temperaturas que podem atingir até 76 graus Celsius. Ventos e tempestades de areia são as principais ameaças naturais. Além disso, as mudas de arroz têm requisitos específicos de acidez e salinidade do solo durante o período de germinação. Portanto, cultivar arroz no deserto parecia ser um verdadeiro milagre. Países como Dubai, Egito e Arábia Saudita, que também enfrentam desertos extremamente quente e hostil, acompanharam de perto esse projeto. Mas como os cientistas e engenheiros conseguiram essa proeza? A China, que abriga vastas extensões de desertos, incluindo o Gobi, que é um dos desertos mais quentes do mundo, vem trabalhando nas últimas 7 décadas no controle e prevenção da desertificação. Ao longo desse tempo, passaram de métodos básicos de controle para técnicas avançadas, como o uso de energia solar para combater a desertificação. Milhões de pessoas dedicaram anos de esforço para concluir com sucesso o controle da desertificação, em uma área de 20,33 milhões de hectares. Uma transformação histórica ocorreu, indo de áreas áridas em expansão com a retirada das pessoas para o avanço das áreas verdes com a diminuição das áreas arenosas. Na China, muitos desertos foram transformados de terras estéreis em oásis férteis como resultado dessas mudanças. Essas mudanças também serviram como base para o posterior desenvolvimento da agricultura na China. Em 2000, Yuan Longping, um renomado especialista chinês em agricultura, dedicou uma década ao desenvolvimento de um tipo de arroz adequado para crescer em desertos, conhecido como arroz do mar. Este arroz é único, sendo resistente à salinidade e à alcalinidade, possuindo uma maior capacidade de sobrevivência e competitividade, além de ser capaz de resistir a problemas como alagamentos, doenças e pragas. Sua produção é notavelmente alta, e as conquistas da pesquisa de Yuan Longping são inquestionáveis. Yuan Longping é um cientista agrícola internacionalmente reconhecido e uma figura fundamental na indústria do arroz na China desde 1980. Ele auxiliou mais de 40 países no desenvolvimento da agricultura e aumentou a produção de arroz na África em 30%, diminuindo a preocupação com a fome local. No entanto, a China, com sua população de 1,4 bilhão de habitantes e consumo diário de 700 mil toneladas de grãos, necessita de pelo menos 600 a 700 milhões de toneladas de grãos anualmente. Portanto, o objetivo vitalício de Yuan Longping é tornar o país autossuficiente em alimentos. Entretanto, a China abriga diversos desertos, grandes e pequenos, o que torna a identificação do mais adequado para o cultivo de arroz um desafio imenso. Para enfrentar o problema de escassez de recursos hídricos, Yuan Longping liderou uma equipe na análise e inspeção do terreno no deserto, optando pelo deserto de Ulanbu, na Mongólia Interior, como base de testes. Este deserto possui um clima árido temperado, com pouca chuva, grandes variações de temperatura diurna e noturna, e fortes monções. Felizmente, ele é rico em recursos de luz e calor, o que é vantajoso para a agricultura. Eles começaram com 80 hectares e, por meio de várias etapas, transformaram o deserto em solo apropriado para o cultivo de arroz. A área de cultivo foi gradualmente aumentando, atingindo 300 hectares e depois para 1.500 hectares, com uma produção impressionante. Posteriormente, planejaram expandir para 8.200 hectares, produzindo arroz de qualidade superior. Para suprir a água necessária, foram construídos canais para trazer água do Rio Amarelo, convertendo o deserto em terras agrícolas. Além disso, utilizaram técnicas de cultivo ecológico que economizam água e preservam os nutrientes do solo.
Essas inovações possibilitaram o cultivo de arroz em um ambiente desértico. Esses esforços pioneiros inspiraram outros países, como Dubai, a buscar assistência da China para melhorar o ambiente em desertos e desenvolver a agricultura. Em 2017, uma equipe liderada por Yuan Longping conduziu com sucesso experimentos de cultivo de arroz em um deserto tropical em Dubai, marcando um avanço significativo na agricultura em desertos. Este progresso não apenas atende às necessidades alimentares da China, mas também serve como um exemplo inspirador para o mundo, mostrando que é possível transformar desertos em terras férteis e produtivas. Para encontrar uma variedade de arroz mais adequada ao deserto de Dubai, os cientistas escolheram mais de 80 tipos diferentes de arroz para realizar plantio e cultivo em pequena escala. Após 5 meses de crescimento, essas variedades de arroz produziram uma colheita de 900 kg por mu, uma medida diária. Os resultados impressionaram profundamente a comunidade científica de Dubai. No entanto, cultivar arroz em Dubai é muito mais desafiador do que na China, principalmente devido ao clima extremo local. O deserto de Dubai está próximo do Equador, onde as temperaturas são extremamente elevadas, atingindo 50 graus Celsius durante o período mais quente e caindo para apenas 20 graus Celsius à noite. Além disso, o clima é seco e possui baixa umidade, o que não favorece a autopolinização do arroz. Além disso, o solo necessário para o cultivo de arroz apresenta suas próprias dificuldades. O deserto de Dubai se diferencia de outros desertos em sua típica estrutura granular, onde a areia não retém água. Transformar o solo para torná-lo adequado para uma colheita mais produtiva requer investimentos significativos, e a escassez de água doce é um desafio considerável em Dubai. Adicionalmente, o desenvolvimento da agricultura em Dubai não está tão avançado, e os equipamentos agrícolas disponíveis são incompletos. Para enfrentar esses desafios, a equipe chinesa trouxe especialistas e maquinaria agrícola profissional para fornecer treinamento local, implantação de soluções e abordar questões relacionadas à água e ao solo. Em 2020, a área verde no deserto de Dubai expandiu-se significativamente, de 10 km² iniciais para 400 km². A tecnologia do arroz do mar não apenas atendeu às necessidades alimentares de quase 1 milhão de habitantes locais, mas também estimulou o desenvolvimento da agricultura local. Além de Dubai, a Arábia Saudita também planeja colaborar com a China para melhorar o ambiente, com projetos para plantar 10 bilhões de árvores em seus desertos e usar tecnologia de dessalinização e irrigação para converter áreas desérticas em terras agrícolas. O Egito, que possui 95% de seu território como deserto, também está empenhado em transformar seu deserto em terras férteis, e a introdução da água do Nilo no deserto pode acelerar esse processo. Além de tornar desertos verdes, a China também está desenvolvendo várias indústrias nos desertos. Nos últimos anos, eles aplicaram a tecnologia de controle fotovoltaico de desertos para desenvolver 5 grandes setores, incluindo o cultivo de plantas medicinais chinesas, cultivo de arroz, transformação de dunas de areia em pastagens. Esses esforços têm beneficiado principalmente os agricultores locais e têm o potencial de melhorar o ambiente e combater a desertificação globalmente, transformando áreas áridas em terras férteis. A China, com seu ambicioso plano de desenvolver a aquicultura no deserto, apesar dos desafios significativos. O investimento necessário para concluir esse projeto foi de 720 milhões de dólares. O projeto no deserto começou em 2006, escolhendo um deserto em Gansu como local. Inicialmente, enfrentaram muitos desafios, incluindo a falta de experiência e o problema das altas temperaturas. Em 2007, a China transformou pela primeira vez 1.200 mu de deserto em uma base de reprodução, e depois transportou água das aldeias próximas ao deserto para o deserto. Isso, sem dúvida, foi uma tarefa muito demorada e dispendiosa. Muito dinheiro teve que ser gasto na construção de estradas. O problema dos recursos hídricos foi resolvido. Na primeira tentativa, eles acreditaram que a tilápia era um peixe com forte vitalidade, mas no final, devido à alta temperatura no deserto e à falta de experiência na criação de peixes no deserto, 30 mil alevinos foram criados pela primeira vez e todos morreram. O primeiro projeto de criação de peixes no deserto da China falhou diretamente, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares americanos.
Após esse fracasso, eles começaram a buscar as razões e coletaram muita experiência em tecnologia de criação de peixes no deserto de países estrangeiros. De fato, a criação de peixes no deserto não é algo novo em países estrangeiros, e muitos países já realizaram esse projeto. Por exemplo, na Argélia, a produção anual de aquicultura no deserto do Saara chega a 100 mil toneladas, e fazendas de aquicultura no deserto em Israel, Estados Unidos, México e Oriente Médio também alcançaram bons resultados. Esses países também têm experiência rica na criação de peixes no deserto. Em 2008, a China decidiu convidar especialistas argelinos e israelenses para orientar. Os especialistas acreditavam que a razão para o fracasso anterior da China não era apenas a falta de tecnologia madura, mas também o problema dos alevinos e dos recursos hídricos. Após centenas de testes, os especialistas concluíram que era impossível para os peixes chineses sobreviverem neste deserto por mais de 10 dias. Apenas a espécie rara de truta arco-íris de origem estrangeira era a mais adequada para este lugar. A truta arco-íris é nativa do Oceano Pacífico na América do Norte. Sua carne é deliciosa, sua capacidade de sobrevivência é extremamente forte e seu valor é muito maior do que o da tilápia. Não há absolutamente nenhum problema em sobreviver neste deserto. Os especialistas também descobriram que há uma geleira na beira do deserto que pode desviar água para o deserto após o derretimento do iceberg, criando uma faixa de indústria de peixes de água fria. Isso resolveu o problema do transporte de água do deserto pela China. Com a ajuda de especialistas estrangeiros, a indústria de aquicultura no deserto da China deu seu primeiro passo rumo ao sucesso. Eles estão desenvolvendo a aquicultura no deserto, enquanto constroem estradas para o deserto. Em menos de 2 anos, a aquicultura alcançou resultados óbvios, com um lucro de 20 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, também lideraram os habitantes das aldeias próximas ao deserto a desenvolver a indústria da aquicultura. Desde então, esse deserto se tornou uma terra famosa de trutas arco-íris. Especialistas dos 2 países expressaram sua admiração pela capacidade de aprendizado e perseverança da China. Em apenas alguns anos, eles desenvolveram a tecnologia de criação de peixes no deserto ao máximo. Em 2012, a confiança da China aumentou muito, e ela decidiu expandir a indústria de criação de trutas arco-íris em 10 vezes, introduzindo 600 mil alevinos. Para obter mais fontes de água, começaram a construir bases e cavar canais fluviais. Mas o que eles não esperavam era que, neste ano, houvesse uma inundação única no século no deserto. Onde a inundação passou, o projeto de desvio de água recém-construído, canais de desvio e viveiros no parque industrial, foram todos arrastados e 600 mil alevinos foram varridos. Desta vez, a China sofreu grandes perdas. Talvez você se pergunte por que a China, com uma área de terra tão vasta, precisa desenvolver a aquicultura no deserto. Na verdade, isso está relacionado às necessidades da China. A China deseja realizar o sonho dos moradores próximos ao deserto de terem peixes para comer todos os dias. Além disso, com o aquecimento global do clima, a poluição do ambiente marinho e a pesca indiscriminada das pessoas, a pesca global está diminuindo e todos os países estão procurando novos canais de aquicultura. O mesmo ocorre na China, onde o problema da pesca excessiva na pesca da China é uma das razões para o desenvolvimento insustentável dos recursos pesqueiros. A captura anual nas águas da China é de cerca de 9 milhões de toneladas, mas a captura anual real é de 13 milhões de toneladas. A China possui uma demanda anual por frutos do mar, ultrapassa 65 milhões de toneladas. A pesca excessiva fez com que a China enfrentasse uma escassez de peixes e precisasse importar pelo menos 100 mil toneladas de peixes de países estrangeiros todos os anos. Portanto, a China não pode esperar para desenvolver a aquicultura. A aquicultura no deserto proporcionou uma alternativa sustentável. Além disso, a China diversificou ainda mais suas atividades no deserto, incluindo o cultivo de culturas como batatas, vinhas e vegetais orgânicos, bem como o desenvolvimento do turismo na região. Não é fácil realizar qualquer projeto no deserto, mas a China criou um milagre no deserto desta vez. Esperamos também que mais desertos no mundo se tornem oásis como este. Qual é a sua opinião sobre o cultivo de arroz no deserto? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever. Agradecemos por assistir.